nós pensarmos esse Natal em termos de o Natal segundo o Evangelho de João. Eu sei que não é aquilo que a gente está acostumado, né, em termos de Natal, porque nós estamos acostumados, quando falamos de Natal, dos textos de Mateus e de Lucas, que narram os fatos que aconteceram no Natal. Anjos, reis magos, a manjedoura, né, os pastores. E João não fala nada disso no evangelho dele. Mas embora João não nos apresente os fatos do Natal, João se preocupa com o significado disso tudo. E é esse o nosso objetivo, então, nesse mês, entender o significado do Natal. E como eu já até pus na internet, né, a gente vai perceber que o significado do Natal tem a ver com vida, tem a ver com luz, tem a ver com família e com encarnação. Hoje, então, a gente vai falar de vida. Eu convido você, então, a abrir o texto comigo, que está lá em João, capítulo 1. E a gente vai ler do verso 1 até o verso 18. Todos esses domingos eu vou pregar essa passagem inteira, né? Só que cada domingo eu vou focar um verso diferente. João 1, do 1 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio ao mundo como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos de sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Essa é a palavra de Deus. Amém. Pai, nós te louvamos por essa palavra, Deus. Essa palavra que é vida, que é luz. Essa palavra que é fonte, ó Pai, de transformação para a gente. Eu peço que o Senhor me use, ó Deus, como servo teu, ó Pai, para entregar essa palavra à tua igreja. E que através dela possamos ser cheios de esperança, ó Deus. Porque foi para isso que o Senhor ressuscitou. E é no teu nome que eu te peço. Amém. Irmãos, como eu disse, eu já quero falar sobre a questão da vida. E eu vou focar os 4 primeiros versos dessa passagem. No primeiro era aquele que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção nessa noite é o seguinte: a vida é fruto do amor. A vida é fruto do amor. Você pode repetir isso para você memorizar? A vida é fruto do amor. Perceba que João, de uma maneira muito clara, começa o evangelho dele, fazendo um paralelo praticamente ao relato de Gênesis. Gênesis nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E disse Deus, e as coisas começaram a existir. Embora João faça esse paralelo entre o texto de Gênesis, perceba uma coisa: João introduz uma nova percepção. E que percepção é essa? A percepção de que Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra que estava com Deus na criação. E através dele, todas as coisas que existem foram feitas. Jesus é o disse Deus. Esse disse Deus, lá do Gênesis, é o próprio Jesus, antes dele se encarnar. Com isso, então, João nos apresenta uma doutrina, que é uma das doutrinas mais misteriosas e mais difíceis da gente entender dentro do cristianismo, que é a doutrina da Trindade. Eu acho engraçado esse pessoal, né, da ciência, assim, porque eles falam que a gente é bitolado, né? Mas, cara, para você acreditar na Trindade, você tem que ter uma cabeça, assim, aberta, né? Porque é um negócio, assim, que ele, sei lá, ele beira meio que ficção científica, quase. Porque a Trindade vai dizer para a gente que Deus é um só, que existe eternamente em 3 pessoas. Ele é um só, mas ele existe eternamente em 3 pessoas. E com isso a gente não quer dizer que Deus, na verdade, é 3 deuses que agem em harmonia. Não, não é isso. E Deus também não é um Deus que é único e que agiu de uma forma diferente ao longo da história. Não é isso. Não, é mais desafiador do que isso. A gente acredita que Deus existe em 3 pessoas distintas. A gente consegue perceber elas. Mas essas pessoas distintas são iguais em poder e glória. Ou seja, sabe o que essa doutrina significa antes de tudo? Significa que Deus é uma comunidade. A pessoa de Deus é uma pessoa comunitária. São 3 pessoas que servem umas às outras, 3 pessoas que cuidam umas das outras, 3 pessoas que adoram umas às outras, 3 pessoas que amam umas às outras, 3 pessoas que glorificam umas às outras. É isso que Jesus diz para a gente, por exemplo, no final do Evangelho de João. Ele fala assim lá no capítulo 17: eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, ó Pai, glorifica-me junto a ti mesmo com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. E a gente pode se perguntar, mas que negócio é esse de se glorificar, né? E um comentarista bíblico fala o seguinte: glorificar os outros significa servi-los incondicionalmente, e não por estarmos tirando disso alguma vantagem, mas simplesmente por causa do amor e do apreço que sentimos por aquilo que eles realmente são. Isso é glorificar. Você servir uma pessoa de uma maneira incondicional, não porque você tem alguma vantagem disso, mas
por aquilo que aquela pessoa representa e significa para você. E é por isso, meus irmãos, que Deus é amor. Não aquele amor romântico, sabe, que a gente vê em filme, que gela a barriga, que faz a gente prometer, né, que vai atravessar o mar, vai atravessar o deserto. Até porque esse amor romântico não resiste nem uma piscininha de 500 metros, se bobear, né? Eu estou falando daquele amor escolha. Aquele amor que faz a gente se mover na direção do outro. Aquele amor que faz a gente colocar a necessidade do outro em primeiro lugar. Aquele amor que faz a gente escolher o outro. A gente querer o melhor para o outro. Aquele amor que descentraliza a gente do nosso próprio ego, que é egoísta, e coloca as necessidades da outra pessoa em primeiro lugar. É desse amor que eu estou falando. Amor verdadeiro. É esse amor que Deus tem dentro dele mesmo. E é por isso que o C.S. Lewis, que foi um grande teólogo, né? Ele diz o seguinte, abre aspas: Deus não é estático, ou seja, Deus não é parado. Mas Deus é dinâmico. Deus é uma atividade pulsante, uma vida, quase que uma espécie de drama, uma espécie de dança. Por quê? Porque as pessoas que existem em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, eles estão se movendo constantemente um na direção do outro, um servindo o outro, um adorando o outro. Então Deus não é uma coisa parada. Deus é uma vida que pulsa, uma vida que se move, uma vida que, sabe, que mexe. E um outro teólogo chamado Cornelius Plantinga diz o seguinte: cada pessoa divina abriga os outros no centro do seu ser, num constante movimento de abertura e aceitação. Ou seja, o Pai olha para o Filho, olha para o Espírito e ele se abre para as necessidades do Filho e do Espírito. O Espírito, por sua vez, olha para o Pai e para o Filho e ele se abre para as vontades deles. O Filho olha para o Pai e para o... acho que eu já me confundi já, né? Mas vocês entenderam, né? O Espírito olha para o Pai e para o Filho e se abre também para aquilo que eles desejam. É um colocando o outro em primeiro lugar. Ou seja, meus irmãos, na prática, sabe o que isso significa? Se Deus fosse um Deus único, e não uma comunidade, nós poderíamos dizer que Deus é poderoso. Poderíamos dizer que Deus é majestoso. Poderíamos até dizer que Ele é santo, que Ele é completamente outro. Mas nós nunca poderíamos dizer que Deus é amor. Sabe por quê? Porque o amor não estaria na essência daquilo que Deus é. Porque o amor só pode existir dentro de um relacionamento. E como Deus é uma comunidade que se relaciona, a própria essência dele é o amor. E é por isso que quando eu e você, nós somos capazes de vivermos relacionamentos de amor, nos quais a gente se move em direção a outra pessoa, dispostos a servir, dispostos a cuidar, sabe, dispostos a nos alegrarmos do outro ser destaque, do outro ser importante, a gente reflete aquilo que Deus é. E é só quando a gente faz isso que a gente reflete a natureza de Deus.
Quando amamos o outro, quando nos movemos em direção ao outro, quando deixamos de ser o centro em torno do qual esperamos que os outros gravitem e colocamos a outra pessoa no centro da nossa vida, no movimento de abertura e doação, nessa hora nós nos tornamos a imagem de Deus, porque a gente começa a refletir o estilo de vida que existe dentro do próprio Deus. E é por isso que a vida é fruto do amor. Porque Deus não criou, meus irmãos, o universo, porque Ele precisava, ou Ele esperava que os seres humanos o admirassem, o glorificassem, o amassem. Essa, na verdade, é a base das outras religiões. Porque em todas as outras religiões, o amor só é possível, só existe a partir da criação. Se você pegar os mitos dos povos, você vai ver que os deuses criam seres humanos para que esses seres, criados possam admirar os deuses, possam adorar os deuses, possam amar os deuses. E é interessante como que filmes recentes e livros têm retratado isso. Eu até comentei no curso de quinta, no Artios, que o último romance que eu li, que foi Deuses Americanos, do Neil Gaiman, é uma história ficção. E nessa história de ficção, ele diz que os deuses antigos, dos romanos, dos gregos, dos egípcios, eles estão vivendo no nosso meio. Mas o que acontece? Eles dependem da adoração das pessoas. E como poucas pessoas os adoram, eles hoje são fracos. E novos deuses têm surgido. A televisão, o dinheiro, o amor. E esses novos deuses, eles estão fortes. Por quê? Porque as pessoas adoram eles. Essa é a lógica da religião pagã. Mas o cristianismo não crê nisso. Sabe por quê? Porque Deus tinha tudo aquilo que Ele necessitava em si mesmo. Amor, adoração, glorificação, estava tudo dentro dele. E aí a gente se pergunta, se Deus não precisava da gente para ter tudo isso, por que Ele nos criou? Já parou para pensar nisso? Por que a gente está aqui? Se Deus não depende da gente. Sabe por que Deus te criou? Deus te criou não porque Ele precisava do teu amor. Deus te criou porque o amor que tinha dentro dele era tão grande que esse amor transbordou e Ele quis criar você para dar o amor que Ele tinha dentro dele para você. Ele te criou para você ser receptáculo do amor de Deus. É por isso que você existe. Por isso que Santo Agostinho vai dizer: tu nos criastes para ti, e a nossa alma só descansa quando descansa em ti. Porque você foi feito para ser amado por Deus. É mais ou menos, e esse foi pelo menos o meu sentimento quando eu virei pai. Eu acho que dentro de um casamento relativamente saudável, chega um momento, muitas vezes, que o casal sente que está faltando alguma coisa. E aí a gente resolve ter filho, não é, André? Não é, Raquel? Porque parece que o amor que a gente sente um pelo outro está querendo transbordar. E aí a gente precisa, sei lá, precisa pôr para fora alguma coisa. E aí nasce, essas coisinhas aí que a gente ama tanto. Porque o amor precisa transbordar de dentro da gente. É por isso que a vida é fruto do amor. Você pode repetir isso? A vida é fruto do amor. Agora, irmãos, em segundo lugar, a vida se revela na pessoalidade. A vida se revela na pessoalidade. Você consegue repetir isso? A vida. O que eu quero dizer com isso? João nos diz que Jesus é a palavra ou o verbo de Deus. E o termo que João usa quando ele escreve o evangelho é uma palavra grega que é a palavra logos.
de onde a gente tem a nossa palavra no português lógica, que significa o quê? Razão, não é isso? E esse era um termo muito rico de significado, tanto para judeus quanto para gregos. Para os gregos, quando eles usavam essa palavra, logos, principalmente quando eles usavam essa palavra aplicada ao universo, eles estavam se referindo a esse princípio racional que governa todas as coisas. Só que eles acreditavam que esse princípio racional que governa o universo era uma força impessoal. Era algo que mantinha a ordem, mas não era uma pessoa, era o Logos, que existia para poder deixar as coisas caminharem em harmonia. Os judeus, por outro lado, eles acreditavam que a palavra de Deus, o Debar Yavé, era o poder que criou o universo. Se você abrir a tua Bíblia, por exemplo, lá em Provérbios, no capítulo 8, do verso 27 ao 31, você vai ver que o escritor de Provérbios, ele vai personificar a sabedoria de Deus. Ele vai construir uma imagem da sabedoria de Deus como se fosse uma mulher. E ele vai falar que é através dessa mulher que Deus criou o universo, através da sabedoria. Então os judeus já tinham uma ideia de que a palavra, a sabedoria de Deus, a razão, ela era algo que era tão maravilhoso que eles conseguiam conceber ele como algo personificado, mas não algo pessoal. E além disso, essa sabedoria era o poder que corrige o mal, que traz justiça, como a gente leu. Porque lembram que os profetas, sempre quando eles iam pregar, eles falavam assim: e veio a minha palavra do Senhor. E aí eles diziam a palavra, eles falavam assim: assim diz o Senhor. E depois desse assim diz o Senhor, vinha uma lambada, geralmente, né? E aí os profetas iam corrigindo o povo de Deus. Para quê? Para que eles voltassem para o caminho de Deus. Porque era a palavra do Senhor que mantinha as coisas no lugar. Qual então, meus irmãos, é a importância e a implicação da gente dizer que Jesus é essa palavra de Deus? Personificada, pessoalizada. Sabe qual é? As palavras revelam quem a gente é. As palavras revelam quem a gente é. Eu vou te dar um exemplo muito claro disso. Quando eu vou levar o meu filho na escolinha, o João Francisco, todo dia eu vou no mesmo horário. Eu paro o carro na mesma rua, no mesmo lugar, e quase sempre eu encontro as mesmas pessoas, os mesmos pais levando seus filhos para a escola. Só que vários deles, acho que a grande maioria, eu nunca conversei com essas pessoas. E eu posso até imaginar um monte de coisa a respeito delas, porque algumas delas vão com o uniforme do trabalho, então eu posso olhar e falar: nossa, essa pessoa trabalha em tal lugar. Eu posso imaginar mais ou menos como que é a família delas, porque eu conheço, muitas vezes vai a esposa, de repente vai o marido, né? Eu sei por causa do carro, das crianças, os irmãos. Então a gente começa a formar um monte de coisa que a gente imagina a respeito daquela pessoa. Só que se eu não parar para conversar com elas, eu nunca vou conhecer de verdade essas pessoas. Isso ficou muito claro para mim esses dias, né, que eu sempre parava o carro e eu via uma Zafira, né, parada, e descia uma moça, de vez em quando homem, com 2 bebês, né, com gêmeos. E assim, faça sol, faça chuva, né? Você imagina a loucura, né, de você sair do carro com 2 bebês conforto, né, na mão, e essa moça ela ia, levava as crianças para dentro, e eu falava: nossa, cara, que trabalho, né? E aí eu comecei a fazer, faz um tempo já que eu faço, né, o Muay Thai aqui do lado, aqui no Paulinho. E aí, esses tempos atrás, começou 2 moças a fazerem. E eu olhei e falei assim: cara, acho que eu conheço essa moça de algum lugar, mas não sei de onde. E aí, vai uma aula, 2, 3, de repente a gente está treinando junto ali, e eu estou ouvindo a conversa, né? Elas conversando com o professor.
E aí uma delas falou assim, mas quantos anos você acha que ela fulana tem? Aí ele falou, sei lá, 20 e poucos anos. Eu falei, não, ela tem 34 anos e 2 crianças. Aí eu olhei e falei assim, e não parece mesmo que ela tem essa idade. Aí eu olhei e falei, é a moça que vai com os gêmeos, né? E aí que eu fui conhecer um pouquinho, né? Por quê? Porque as palavras revelam quem são as pessoas. Não é isso? E se a gente não conversa, se a gente não troca ideia, a gente não sabe quem é. Então quando João diz que Jesus é a palavra de Deus encarnada, sabe o que ele está dizendo para a gente? Se você quiser conhecer Deus, se você quiser saber quem Deus é, você precisa conhecer Jesus, porque Jesus é a palavra que se fez homem. Você tem que estudar a vida de Jesus. Você tem que saber aquilo que era importante para ele, aquilo que ele não gostava, aquilo que ele gostava, a forma que ele se comportava, aquilo que ele comia, né? Aquilo que ele fazia quando ele estava se movendo. Para você entender quem Deus é só olhando para Jesus, que é a palavra que a gente conhece o Pai. É por isso que lá em João mesmo, capítulo 14, tem uma hora que os discípulos deles, né, depois de 3 anos caminhando junto, André ora para Jesus e fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso vai bastar. Jesus olha para ele e fala assim, André, 3 anos que eu estou com vocês, e você fala, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Se você quiser saber quem é Deus, você só consegue isso através de Jesus. Ele é o caminho para o Pai. Ele é a verdade do Pai. Ele mostra para a gente quem o Pai é. Quando eu cheguei na igreja, vou contar uma coisa para vocês. Comecei a conversar com a Leninha, né, Leninha? A Leninha estava sempre no escritório. Depois de atender um pouquinho a Leninha, um dia eu olhei para a Leninha e falei assim, ou não é, Leninha? Fala depois se não é verdade. Olhei para a Leninha e falei assim, Leninha, você precisa matar esse Deus que você serve. E ela ficou assustada, né? Como assim? Foi para ela, você tem que matar esse Deus. Porque esse Deus que você serve não é o Deus que Jesus mostra para a gente na palavra. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente pode estar na igreja há 10, 20, 30 anos e não conhecer o Pai. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia, a gente lê o Evangelho, mas a gente não percebe aquilo que a gente está lendo. Parece que o negócio não entra dentro da gente. É incrível isso, mas isso acontece muito. E às vezes o Deus que a gente está servindo é um Deus completamente diferente do Deus que Jesus mostra para a gente. Quando eu vejo cristãos carregando culpa de 20, 30 anos atrás, e se perguntando o que eu tenho que fazer para Deus me aceitar, eu falo, cara, você tem que conhecer Jesus. Porque não é a nossa obra que nos salva, é a obra de Cristo na cruz que salva a gente. Ele pagou o preço das nossas culpas. Ele carregou o nosso pecado. E quando a gente entende isso, a gente se liberta desses pesos, dessas culpas. Por isso que a gente tem que olhar para Jesus e só Jesus. E conhecer a Jesus, para a gente saber quem de fato é o Pai. Por isso que a vida se revela na pessoalidade. Irmãos, em último lugar, a vida ganha sentido através do amor pessoal. A vida ganha sentido através do amor pessoal. Você consegue repetir isso? Isso daqui é mais comprido. A vida ganha sentido através do quê? Versículo 4 nos diz o seguinte: e nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Lembre-se que João escreveu, quando ele escreveu o evangelho dele, para judeus
e para gregos, porque muito provavelmente João escreveu esse evangelho, esse relato, na cidade de Éfeso, que era uma cidade de cultura grega. E quando ele usa essa expressão, luz dos homens, que Jesus era a luz dos homens, sabe o que ele nos lembra? Ele nos lembra o mito de Prometeu. Quem era Prometeu? Prometeu, dentro da mitologia grega, era um dos titãs, um dos primeiros deuses, seres colossais, gigantescos. E Prometeu foi aquele que criou o ser humano. Diz que quando os deuses eles deram forma ao caos, separando o ar da terra e do mar, a terra ela ainda estava encharcada, né, da água do mar, e Prometeu deu forma ao ser humano através daquela lama, ele criou o homem. E Prometeu e o irmão dele, que era Epitimeu, se eu não me engano, eles foram responsáveis por criar os animais. Epitimeu então criou os animais, formou eles, dando para cada um deles uma habilidade. E Prometeu depois ele tinha que verificar se estava tudo certo. Então para um animal ele deu garras para esse animal se defender, para outro ele deu asas, para outro ele deu o veneno. E assim para cada bicho ele foi dando algo, uma carapaça para poder se proteger, e cada um dos animais tinha uma habilidade especial. Mas quando chegou o ser humano, que era o animal mais importante, aquele que era o mais bonito, que tinha que governar tudo, não restava nenhuma habilidade para o homem. E aí Ptimeu, sem saber o que dá para o homem, ele foi conversar com o irmão dele, Prometeu. E diz a lenda então que Prometeu sobe até o céu, e com uma tocha ele rouba o fogo da carruagem do sol, e ele traz esse fogo para os homens. E esse foi o dom, a habilidade que eles deram para os seres humanos, a capacidade de fazer fogo. E com o fogo, os homens puderam aquecer a moradia deles, puderam fabricar armas, puderam fazer comida, puderam sobreviver. E com isso conquistar todo o resto do universo. Porque com o fogo, então, agora eles tinham a luz, né? Eles tinham como criarem coisas. A luz dos homens, o fogo, é aquilo que possibilita a existência. Aquilo que viabiliza a criação de civilização. Sociedade, comunidade, cidade, é criada a partir do quê? A partir dessa habilidade nossa de fazer as coisas. Quando João então diz que Jesus é esse fogo, que ele é essa luz que desce do céu e viabiliza a existência da humanidade, ele está dizendo o seguinte: Jesus é a luz que dá a vida, a luz que produz humanidade, aquilo que nos diferencia dos animais. E é por isso, gente, que tem um teólogo indiano que ele disse uma vez uma frase que era o seguinte: a canicidade do cão está no próprio cão. Ou seja, aquilo que faz de um cachorro está nele mesmo. Mas esse teólogo indiano vai dizer o seguinte: a humanidade do homem não está no homem, a humanidade do homem está em Deus. E só quando esse homem se conecta com Deus, ele de fato é humano. Senão nós nos tornamos desumanos. Ou seja, a vida só tem luz, a vida só tem sentido, ela só tem razão de ser em Jesus Cristo. E como Jesus é a revelação pessoal do amor do Pai, a vida só tem sentido através do amor pessoal de Deus, manifesto para nós em Jesus. Então, gente, eu queria perguntar uma coisa muito importante para você nessa noite. Como é que está a sua vida hoje? Você tem vivido uma vida que tem sentido, uma vida que tem objetivo, uma vida que tem razão de ser? Ou parece que a tua vida, você sente que você está vivendo na escuridão?
Você sente que você está perdido, como se você estivesse tateando no escuro, sem saber para onde ir. Ou você sente que tua vida é marcada pelo medo constante. Como se tudo em tua volta fosse trevas. Será que chegou num ponto da sua carreira, do seu casamento, da sua espiritualidade, dos seus amigos, da sua saúde, que hoje você não sabe mais para onde ir? E você sente que nada faz sentido? E talvez você até busque Deus e você ore e parece que Deus está distante de você. Se você tem vivido assim, eu queria te dar uma boa notícia nessa noite. A boa notícia é o seguinte: Jesus abriu mão da própria vida dele, se entregou à morte, ele se entregou à escuridão, à falta de sentido, para que você tivesse vida e que tua vida fosse abundante. Ou seja, a vida que Jesus se propõe a te dar não é uma semivida, não é ficar vegetando por aí. Como diz o Paralamas do Sucesso, né? Da cama para o banho, do banho para a sala, o sono persiste, o sol já não tarda, a vida insiste em servir, o mesmo velho ritual que serve a tantos poucos, tantos outros, o mesmo pão comido aos poucos. Se senta e abre o jornal, tudo parece normal. Um dia a menos, um crime a mais, no fundo, no fundo, no fundo, tanto faz. Já é hora de vestir o velho paletó surrado e caminhar pelo caminho pesado. Ou seja, rotina, cansaço, uma vida que não faz sentido. Não é isso que Jesus está querendo te dar. A vida que Ele se propõe a te dar é uma vida cheia de luz, cheia de sentido, cheia de motivo, de razão de ser. Porque em Jesus, gente, a possibilidade de uma nova criação. Sabe por que João começa o evangelho dele fazendo um paralelo com o texto da criação lá em Gênesis? Porque no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas em Jesus, Deus começou uma nova criação. Uma criação que é pautada por relacionamentos de amor. Aquilo que o profeta Isaías profetizou lá no capítulo 11, que a gente leu aqui no culto. Onde o lobo e o cordeiro podem viver juntos. Relacionamentos pessoais, livres de egoísmo, livres de individualismo, de competição. Por isso a grande questão é a seguinte: você tem um relacionamento pessoal com Jesus? Você conhece Jesus? Você caminha com Ele? Você ouve as palavras dEle? Você consegue ouvir e conhecer a voz dEle? Porque Ele vai dizer lá no capítulo 10 de João: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. E caso você não conheça Jesus pessoalmente, ainda que você tenha muito tempo de igreja, o meu convite para você nessa noite é para que você faça uma oração comigo. Porque essa noite é uma noite de recomeços. Uma noite onde Deus te estende a mão para você começar de novo. Se você não conhece Ele, ou se você sente que está distante, se você sente que está tudo escuro, Ele é a luz que pode dar sentido para a tua vida. E é por isso que eu queria convidar você então. Vamos fechar os olhos.